Epidermólise bolhosa simples é uma condição hereditária caracterizada por bolhas intraepidérmicas induzidas por trauma na pele. A EBS é causada principalmente por mutações nos genes KRT5 e ou KRT14, localizados nos cromossomos 17 e 12, respectivamente. Na maioria dos casos, a EBS é herdada de forma dominante, nas quais essa versão em um dos genes causa doença de forma branda. Entretanto, essa versão dos alelos nos dois genes causa casos mais graves. As correlações genótipo-fenótipo têm impacto importante no aconselhamento genético, indicando que o fenótipo da prole pode variar do resultado clínico parental e que o genótipo deve ser considerado no caso do parceiro do paciente com EBS. Considerando um casal de híbrido para a condição apresentada, a probabilidade de esses dois indivíduos gerarem um descendente não afetado pela doença é de... Bom, gente, então, coisas para a gente prestar atenção para responder essa questão. Então, a gente está falando aqui um casal de híbrido em relação a uma condição, a uma doença causada por mutações em dois genes. Então, a EBS pode ser dada de forma dominante, nas quais a versão em um dos genes causa uma doença um pouco mais branda. Se você tiver a versão, mutada dos alelos nos dois genes, você causa casos mais graves. Então, o que a gente tem que pensar? Então, vamos falar aqui, que esse gene, o KRT5, nós vamos falar que o alelo dele é o A, ok? E o KRT14, nós vamos falar que o alelo dele é o B, tranquilo? Então, essa doença citada no enunciado, ela é causada por mutações nesses dois genes. Se a gente está falando de um casal de híbrido, pessoal, o que isso significa? Ele é heterozigoto para ambos os alelos. Então, é isso aqui que a gente tem. Esse é o genótipo desse casal. Tranquilo? Então, o casal de híbrido, qual que é a chance dele gerar um descendente não afetado? Se ela é uma doença dominante, ok? Que a gente está falando aqui, ó. Se ela é dominante, a gente tem que ter a presença do alelo azão e ou Bzão. Se for só o azão, mais branda. Se for só o Bzão, mais branda. E se for os dois juntos, você tem uma doença mais grave. Então, para a pessoa não ter a doença, não ser afetado, o descendente, tem que ser Azinho, Bzinho, concorda? Então, o que a gente tem que fazer? Aquele quadro de Punnett, para a gente ver quais os cruzamentos, o que a gente forma aqui. Então, se são um casal de híbrido, a gente tem que lembrar quais os tipos de gametas que eles vão produzir, Como que a gente vê o gameta? A gente pode ter o Azão com o Bzão, mas eu posso ter o Azão com o Bzinho. Eu posso ter o Azinho com o Bzão e o Azinho com o Bzinho. Esses são os 4 tipos de gameta que ambos os pais podem produzir. Então, a gente faz o quadro considerando isso, ok? Então, pessoal, o que a gente vai ter se ambos os gametas forem Azão-Bzão? A gente tem aqueles indivíduos duplo homozigoto dominante, que provavelmente tem o quê? A forma grave da doença, ok? Aqui, ó, eu vou ter também a forma grave da doença, porque eu tenho Azão e tenho Bzão. Do mesmo jeito, aqui também, forma grave da doença. Aqui agora eu tenho, de híbrido agora, igualzinho o genótipo dos pais, mas também é a forma grave da doença, porque eu tenho um alelo dominante de cada um. Tranquilo? Aqui, ainda assim, a forma grave da doença, porque tem dominante dos dois. Agora aqui, ó, você só tem dominante do KRT5, então já é forma branda, ok? Aqui a gente volta a ter a forma grave, porque tem alelo dominante dos dois. E aqui, forma branda. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa questão, ele quer que a gente calcule a probabilidade dos dois indivíduos gerarem um descendente não afetado. Então, a gente já viu que o genótipo para ser não afetado é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, o que a gente tem aqui, Única Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho que nós temos é aqui nesse finalzinho. Então, a chance desse indivíduo não ser afetado é uma, concorda? Porque é uma única opção em quantas opções? Se a gente fosse contar aqui, nós temos 16 genótipos possíveis. Então, 1 em 16.
Essa é a nossa resposta, letra E.